Allen. Muito obrigada, Sandra. Excelentíssima Senhora Ministra de Estado, doutora Carolina Cerqueira, excelentíssima Senhora Embaixadora Balbina da Silva, excelentíssimas embaixadoras presentes, Excelência Senhora Secretária de Estado do Orçamento para Investimento Privado, doutora Ayaesa Silva da Silva, Reverendíssima doutora Luzia Sebastião, dignos convidados, eu não me esqueço da camarada Inga também, com muito orgulho, digníssimas convidadas, minhas senhoras e meus senhores, e com permissão mesmo da senhora embaixadora, quero em primeiro lugar agradecer o convite que me foi formulado para fazer parte desta importante plataforma de mulheres, para que em conjunto possamos partilhar e refletirmos numa perspectiva multidisciplinar do ponto de vista econômico, social, jurídico, a problemática da gravidez precoce que se enquadra na vivência de nossas realidades, dos nossos povos, famílias e dos nossos países. Coloca assim a minha abordagem assente nos direitos fundamentais da criança em 3 dimensões fundamentais. Na dimensão filosófica é que o direito à criança é fundamental em todos os lugares e em todos os tempos. Na dimensão internacional, onde o direito da criança é fundamental em todos os lugares, mas não em todos os tempos, e na dimensão institucional, estadual ou constitucional, que pode ser entendida como uma realidade concreta do ponto de vista jurídico, num espaço específico. Desta feita, e conforme ilustra o meu sumário, vamos aqui fazer partilha da tela. E conforme mostra o meu sumário, eu vou iniciar a minha abordagem apresentando aqui o quadro institucional, onde está assente em 2 análises perspectivas, são na perspectiva internacional e regional africana. Procuro apresentar nessa perspectiva os grandes instrumentos legais adotados pelo Estado em sede das organizações internacionais, sobretudo as multilaterais, Bretton Woods, falamos das Nações Unidas, que tem a Convenção Internacional sobre a Criança, e falamos também sobre a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a Declaração das Nações Unidas sobre a Violência, a plataforma de Beijing. Em suma, temos aqui um conjunto de instrumentos que os Estados adotaram, como dizia inicialmente, para que de forma explícita e clara fossem adotados nos seus ordenamentos jurídicos para garantir que a criança fosse protegida, que a desigualdade fosse eliminada e que a inclusividade do género fosse concretizada. E no plano africano regional, concretamente a SADC, temos a nossa Carta Matriz, a Agenda 2063, em que, como dizia a nossa embaixadora, as inspirações da Carta Africana, a número 6, os nossos pais pensaram de uma África desenvolvida, integrada, que deve contar com o esforço das mulheres, o protocolo da SADC sobre desenvolvimento do gênero, o guia do uso de lei sobre a erradicação do casamento infantil e proteção de crianças já casadas. E se calhar para trazer aqui uma reflexão mais abrangente, procuro identificar aqui alguns aspectos chaves daquilo que será a abordagem sobre a problemática da gravidez precoce
que é um problema não só para Angola ou para a África, mas sim para o mundo de uma forma geral. E os dados identificados apontam que cerca de 12 milhões de meninas de 15 a 19 anos dão à luz todos os anos em economias emergentes. A África subsaariana, que é considerada uma região com um nível de pobreza extrema, dificuldades no acesso à informação, dificuldades no acesso de informação sobre a saúde reprodutiva, tem maior predominância. Segundo uma publicação do Fundo das Nações Unidas para a População, em 2013, Angola apresentou, a nível da região subsaariana, a maior prevalência de gravidez precoce, onde raparigas de 15 a 19 anos foram identificadas, dos quais 410 meninas haviam sido mães pela primeira vez. São números que efetivamente preocupam qualquer Estado, qualquer nação, qualquer líder. Ainda sobre o enquadramento, o nosso gráfico aqui reporta 6 países onde o Congo, a República Democrática do Congo, apresenta maior prevalência de gravidez, com uma taxa de 43%, e o Ruanda é a menor. Mas atenção é dada aqui pelo fato de Angola, nesta altura, como já mencionei, ter se situado no segundo lugar. E está aqui uma demonstração clara que a gravidez precoce no nosso país também é um problema central, onde questões de foro conceituarinário estão presentes, sobretudo nas zonas rurais. Ainda prevalece o casamento coercivo, sobretudo com os mais velhos. Estes fatores que aqui apresentamos estão relacionados com os problemas, se olharmos para a geografia africana, com os vários problemas e estratificações que os países africanos, sobretudo na região subsaariana, apresentam, mas outros estudos econométricos também apontam que há uma relação intrínseca entre o PIB per capita e a alfabetização. Quanto mais educadas as pessoas forem, mais crescimento o país registra e maior é a atividade econômica. Entro assim já para as determinantes consequências e riscos associados com a gravidez precoce, em que a nota fundamental é o fato de países emergentes ou com taxa média de crescimento, 30% das meninas se casam antes dos 18 anos e cerca de 14% antes dos 15 anos. São números assustadores e vale aqui referir que a ausência de anticoncepcionais, uma política de serviço público nesses países adequada, é apontado como uma das razões ou uma das causas, tanto conducentes à gravidez precoce. Um aspecto também que trago aqui para a nossa reflexão tem a ver com as consequências, que já é do conhecimento geral, em que as meninas portanto, têm problema, atingem o estado de gravidez precoce, têm problemas de socialização, na generalidade são expulsas do sistema de ensino, e vale referir que 95% das mortes de adolescentes dos 12 aos 19 anos derivam, a nível do mundo, derivam de gravidez precoce.
sem nos esquecermos que nas economias emergentes, 65% das mulheres têm problema de fístula obstétrica e este problema deriva, sobretudo, dos partos realizados nos seus domicílios, sem o acompanhamento, portanto, de especialistas, e estas meninas crescem com este problema, porque a fístula obstétrica dá incontinência urinária ou fecal, mau odor, e isto faz com que muitas vezes elas se tornam deprimidas, fazem o uso de drogas e, naturalmente, são colocadas em situações, tanto de vulnerabilidade. O risco, no que toca às questões dos riscos, o painel apresenta 3 tipos de risco, que vai desde o individual, o social, ao risco familiar. No ponto de vista individual, as meninas que os dados apresentados pelas Nações Unidas, com concertação com a Unicef, indicam que as meninas vítimas de abuso sexual têm a grande propensão de fazer uso indevido de substâncias controladas, têm uma baixa autoestima e têm pouco ou nada de desempenho a nível escolar, não têm informação sobre o uso de contraceptivos ou mesmo não têm metas para o futuro. Do ponto de vista social, é importante que se reflita sobre a necessidade de as crianças procurarem as boas companhias. As crianças, portanto, quando falamos criança, as de 12, e segundo estatística, até aos 17 anos, têm grande tendência, por terem problema nos lares, a grande propensão de namorarem com mais velhos, os riscos de viverem com mais solteiras, é verdade, mais solteiras sem uma condução social adequada. Esta particularidade é muito importante para não generalizarmos. Mais solteiras sem uma condução social adequada, mais que apresentam perfil de terem vários parceiros com filhos menores e, naturalmente, também a pressão no meio estudantil de colegas para que façam parte de certos grupos em que se possam identificar como pessoas ou entes relevantes no processo de convivência. No risco familiar, e chamar aqui a nota que em algumas geografias africanas, o casamento, a gravidez precoce é algo natural porque faz parte da cultura de alguns povos. E isto não só a nível, tanto do continente africano, mas também dentro do nosso país, algumas regiões também apresentam alguns indicadores neste domínio. Portanto, o que se encontra hoje é, na verdade, a problemática de adolescentes que têm uma limitação na comunicação com os seus pais, que têm dificuldade na abordagem daquilo que deverá ser a sua inserção na coletividade. Os pais, alguns pais e mães em Angola, a abordagem sobre o sexo ou a educação sexual continua representando um tabu. Os aconselhamentos familiares, a abertura a nível dos filhos, adolescentes, continua representando um tabu para as crianças. E nisto resulta muitas vezes que as crianças são ensinadas por outras pessoas no âmbito da sua convivência social e muitas vezes são violadas por membros da família
são violadas por pessoas próximas das famílias. O estudo realizado pelas Nações Unidas, a Unicef, publicado em 2019, dá nota que a prevalência da gravidez precoce na África subsaariana resulta de violações de familiares, pessoas próximas. Portanto, é uma questão que é bastante preocupante e que trazemos aqui para reflexão. Dando sequência, e porque nós estamos a falar de problemas familiares que tocam também o nosso país, eu apresento aqui este painel que apresenta o caso Angola, a proteção constitucional e infraconstitucional. O direito da criança, enquanto elemento fundamental em Angola, tem consagração constitucional no número 6 do artigo 36, porém, à luz dos acordos estabelecidos ou protocolos estabelecidos entre o nosso governo e as organizações internacionais, quer a nível da região como das Bretton Woods, Angola tem procurado adotar um conjunto de instrumentos cuja materialização poderá se traduzir efetivamente na proteção, educação integral da criança e, naturalmente, da sua mãe. Portanto, são vários instrumentos que a Angola tem adotado e, porque o tempo não permite e não perdoa também, tomei a liberdade de buscar ou identificar aqueles que têm maior relação com a comunicação que está sendo feita agora. Temos, em primeiro lugar, a implementação dos 11 compromissos da criança, adotado em 2017, a Lei de Proteção e Desenvolvimento da Criança Integral, a Política Nacional para a Igualdade de Gênero. Portanto, há aqui um conjunto de instrumentos aprovados em prol da criança e que devem servir de baliza para garantir que os direitos da criança sejam salvaguardados. Neste processo, também estão incorporados instrumentos referentes à mulher. Naturalmente, que não se fala de uma criança sem se falar da mulher, porque a mulher continua sendo o centro das decisões a nível da família. Alguns países não tomam atenção, não dão a relevância devida por questões tradicionais, mas, e como disse muito bem a nossa embaixadora, o progresso e desenvolvimento da África só será factível com a integração da mulher, com a adoção de políticas mais inclusivas em que a mulher tem uma palavra a dizer. Vale referir aqui também que no plano programático, em sede do Plano de Desenvolvimento Nacional 18-22, Angola tem um conjunto de programas aprovados em sede do seu Orçamento Geral do Estado que visam a promoção e empoderamento da mulher e a proteção da criança. Temos o programa de promoção e empoderamento da mulher, a valorização da família e reforço das competências familiares, que para mim é um elemento chave, porque procurará identificar não só a família no meio urbano, sobretudo a família do meio rural, porque é lá onde são vivenciadas grandes dificuldades. E nisto, o governo, em sede do Ministério da Família e outras instituições, tanto públicas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e tantas outras instituições, têm aprovado nos seus orçamentos parcelares um conjunto de instrumentos para garantir que a criança seja protegida,
que a sua vida seja salvaguardada. E neste domínio, vale aqui também referir que em 2016, o Ministério do Desporto, em concertação com o Fundo das Nações Unidas para a População, realizaram um estudo interessante, cujas amostras, e como dizíamos inicialmente, são de fato preocupantes, onde, claro que a base de referência para a província de Luanda foi inferior, sendo utilizado apenas 1.117 adolescentes, dos quais 59% foram meninos, do sexo feminino, e 41% do sexo masculino. E as idades para análise estocástica foram no intervalo entre os 12 e 19 anos. A parte central, portanto, do meu ponto de vista, que este estudo mostra, é o fato de estas crianças em Luanda, 50% dos adolescentes nas idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos já são ou eram, na altura, sexualmente ativos. E a taxa de maternidade na adolescência em Luanda é de 47% e 42% é a taxa de aborto. É, de fato, preocupante. Mas outro estudo também realizado... Vamos pedir à doutora Dalva, o tempo está contra nós. Se Ótimo. puder abreviar a apresentação. Obrigada, doutora. Ok, obrigada, Sandra. Outro estudo realizado também foi feito na província da Huila, em que os resultados também mostram, portanto, dados não animadores. E sobre esta matéria, eu vou mesmo terminar a minha comunicação em apresentar aqui algumas recomendações para refletirmos em conjunto, onde, em sede dos documentos aprovados e as ações levadas a cabo pelos órgãos responsáveis pela proteção social, e como dizia inicialmente, o MASFAM, o Ministério da Ação Social, devem continuar a aprofundar as ações que visam garantir a comunicação sobre a educação sexual. Não esquecendo que em Angola, o Código da Família, no seu artigo 24, e eu faço aqui uma nota tanto de destaque, estabelece a exceção, e a doutora Luzia, a veneranda Luzia vai depois auxiliar-me, porque está aí a rir, estabelece a exceção de casamentos para menores, meninas com 15 anos e os rapazes com 16, uma vez ponderadas as circunstâncias. Entendemos aqui que é preciso harmonizar os elementos jurídicos, porque a maior idade em Angola são 18 anos, não é? E eu gostava depois também de ouvir a doutora Luzia falando um bocadinho, fazendo incursão sobre esta matéria. E por fim, dar nota que a inclusividade só procede de forma mais clara, entendo, com a implementação de um orçamento sensível ao género. A nível do continente africano, a nível do mundo, está provado que a adoção de políticas específicas, porque Angola tem um mosaico rico em políticas públicas. Se olharmos para o quadro orçamental dos órgãos do sistema orçamental, há um conjunto de políticas já aprovadas e que se faz necessário a sua análise e inserção do ponto de vista da sensibilidade do género para garantir a erradicação da discriminação da mulher, para garantir a inclusividade e o alcance dos objetivos do milênio, ou melhor, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, penso que, como dizia Sandra, o tempo não perdoa. É isso. Então, muito obrigada, minhas senhoras. E agradecemos à doutora Dalva, muito obrigada. Ouvimos testemunhos de